Vamos lá, pessoal, mais um vídeo aqui para vocês, dando continuidade aí na nossa saga aí de KOF 2.0. E para a gente dar continuidade, antes de qualquer coisa, não esquecer de curtir o vídeo aí, pessoal. Tá? Vamos compartilhar aí com os conhecidos aí, para ver quem gosta, para trazer mais gente aí para os estudos, né? E para o pessoal parar aí de ser enganado no mercado. Né? Então, fiquem à vontade aí para divulgar o canal para os seus amigos aí, todo mundo. Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal. A gente vai dando continuidade, a gente vai continuar falando de como a gente vai distinguir uma acumulação de uma distribuição, né? Então, como que a gente sabe que está nesse processo? Vou só entrar aqui numa coisa. Resolver isso aqui. Então, vamos lá, pessoal. Então, quando a gente estava falando, no vídeo passado, a gente estava falando como que a gente vai... Deixa eu pegar meu rabiscador aqui. A gente estava falando dessas partes de como a gente pode distinguir, né, se a gente está dentro de um processo de acumulação, se a gente está dentro de um processo de distribuição, se o movimento é verdadeiro, se o movimento é falso, tá? Então, essa é uma forma que a gente tem, que a gente estava falando, que é com relação ao volume total durante o desenvolvimento do processo. Outra coisa que a gente pode levar em consideração é o indicador Wise Wave, tá? E o indicador Wise Wave, ele vai mostrar a gente, ele vai falar para a gente, que é porque ele é uma ferramenta que basicamente ele analisa a lei do esforço e resultado. Então, se a gente vê que no Wise Wave aqui embaixo, a gente teve um esforço muito grande, e teve um movimento grande, ok. A gente teve um esforço muito pequeno e um movimento grande. Então, a gente já começa a ter uma disparidade por aí. Aí eu tenho outra disparidade, que é um movimento grande e um movimento de queda. Aí eu tenho um outro movimento fraco, um movimento de alta, então eu já tenho aqui uma distorção de esforço e resultado. Eu tive pouco esforço para muito resultado. Então, provavelmente eu tenho uma divergência aqui nesse movimento. Então, isso a gente vai começar a observar também a questão do Wise Wave. Tá? Então, quando a gente, através do indicador Wise Wave, né, no desenvolvimento de movimentos, que nem ele fala aqui, a regra básica é buscar harmonia ou divergência entre os movimentos inicialmente pretendemos e serem possíveis, né? Então, assim, o que ele quer dizer aqui? E quando a gente olha inicialmente o movimento, se a gente acha que ele é impulsivo, ele deve ser acompanhado por ondas grandes. Então, se eu tenho um movimento impulsivo de queda, se eu tenho aqui, ó, queda, queda, movimento impulsivo de queda, a Wise Wave de queda tem que ser grande. Se eu tenho o início de momentos impulsivos de alta, eu tenho que ter a Wise Wave acompanhando esses movimentos impulsivos de alta, tá? Então, tem que ser acompanhado por ondas grandes, crescentes em relação às anteriores. Porque se elas não forem crescentes em relação às anteriores, o que mostra pra gente? De que ele está fazendo ondas mais altas, mas o esforço não está correlacionando, tá? Por outro lado, os movimentos corretivos devem ser representados por ondas pequenas. Então, o movimento corretivo, ele tem que ser representado por ondas pequenas. Movimento corretivo, ondas pequenas, né? Então, no movimento de subida, se eu estou numa descida, né? Se eu estou numa correção, o movimento ascendente corretivo, ele tem que ser representado por ondas pequenas. A gente vai ver isso mais tarde, tá? Então, movimentos, né? Que a gente está falando assim, a gente tem que ter uma correlação desses movimentos. Então, se a perna... Minha câmera estava na frente. Oh, beleza. Vamos voltar. Espera que a gente volta. Não se preocupa não, pessoal. Vou botar minha câmera aqui, ó. Tá? Então, voltando aqui, ó. Se eu tenho movimentos ascendentes, eu tenho que ter ondas crescentes. Se eu tenho movimentos cada vez maiores, essas ondas têm que ser maiores. Porque se eu tenho um movimento maior, eu tenho uma onda pequena, uma onda curta, eu tenho uma divergência desse movimento, tá? Que a gente vai ver isso aí. Então aqui, ó, por exemplo, né, outra coisa. A gente tem que estar ciente que a importância da análise é contínua. Então a gente pode ver um potencial aqui, primavera seria rompimento, breakout, tá? Que eles falam. Que é na tradução, ele traduz como primavera. Seguida de um movimento de alta, spring, quer dizer, desculpa, um spring aqui embaixo, tá? Então, se a gente tem um spring aqui embaixo, né? Seguida de um movimento de alta, acompanhado por uma grande onda wise,
que consegue quebrar o fluxo da estrutura, é o cenário ideal. Então, se a gente tem um spring, à volta desse spring eu tenho um movimento de onda maior do que o movimento que gerou o spring, tá? Então você vê que é a força do movimento. E ele não perde esse fundo com um movimento baixo de volume, isso mostra para mim que esse é o movimento ideal para testar essa região de topo. Porque eu tenho um crescimento de volume, uma reversão, né? Então eu tinha um movimento de queda e reverteu para um volume de alta, tá? Então, nesse ponto, a gente está favorecendo a quantidade do movimento ascendente. Então, a gente tem aqui um potencial Boeck, né? Que é aquele rompimento do Creek lá. Mas pode ser que entre um grande volume, por exemplo, um grande volume, tá? E que faça esse movimento voltar para dentro de novo que a pessoa entre de novo para a faixa de negociação. E pode ter uma grande onda de baixa observada, sugerindo a possibilidade de que isso aqui era um uptrust, isso aqui era só um teste, não era um spring. Tá? Então, você vê que a análise ela tem que ser contínua, porque o cenário pode mudar completamente. Só responder aqui, pessoal. Então, vamos lá. Porque o cenário ele muda continuamente, então a gente precisa também mudar a nossa análise continuamente conforme o cenário muda para a gente. Então não adianta a gente ficar, não, isso aqui é um spring, é um spring, é spring, é spring, é spring, e operando a favor do spring, fazendo uptrust, tomando na cabeça e não entendendo que o cenário mudou. Então se a gente pensa que aquilo foi um spring, que a gente vai ter um rompimento, um creek, que a gente vai ter o Boeck, que a gente vai seguir o movimento, como que é o cenário ideal da Wise Wave? O cenário ideal da Wise Wave né, que se a gente olhar, a gente vai ver que a gente tem ondas crescentes, as ondas corretivas são fracas, ele faz o teste aqui com uma onda fraca e dá continuidade no movimento de alta. Então, isso que a gente espera no movimento, quando o movimento é confirmado, tá? Então, como que a gente vai fazer para analisar um gráfico do zero? Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que quanto mais limpo você deixar o gráfico, melhor. Então, tira aquele monte de coisa que você normalmente não utiliza, um monte de média que você não utiliza, um monte de linha que você não utiliza, um monte de suporte e resistência que às vezes você não utiliza. Não adianta ter um monte de coisa, desenho, triângulo, coil, oco e retângulo, se você vai ocultar o que realmente você precisa ver, que são os padrões de informação. Então, precisa fazer isso para você ter certeza do que você está vendo, para você enxergar todo esse potencial que o mercado está te mostrando de informações. Se você encher de coisa, você vai ficar vendo essas coisas e não vai prestar atenção no preço, que é a principal coisa que você tem que observar, tá? Então, por isso que ele é a favor de, assim que a estrutura estiver totalmente desenvolvida, eliminar tudo que está rotulado. Tira os rótulos, tira tudo que você já desenvolveu. Então, ele já desceu, já fez a acumulação e subiu. Você vai apagar tudo que você fez ali atrás para você limpar linhas e desenhos e tudo mais, né? Só deixar, lógico, pontos de suporte e resistência importantes, né? Que possa interferir numa análise posterior. Então, no máximo, deixamos os níveis das estruturas, então onde é o creek, onde é o fundo, onde é a região, onde é o suporte, ou resistência, para a gente poder ver rapidamente de onde que vem o movimento, onde que ele vai segurar um possível movimento posterior, tá, pessoal? Então, é muito interessante, e eu também faço muito isso, às vezes eu vou lá e deleto tudo que tem no meu gráfico, e venho fazendo análise tudo de novo, tá? Então, a gente deve ir analisando gráficos mais longos. Então, eu fiz um vídeo hoje, tá? O caso aí vocês vão ter que procurar, que é o Wyckoff na prática. Eu fiz uma playlist de Wyckoff na prática, que eu vou começar a mostrar como a gente faz essa análise gráfica do zero. Então, o primeiro vídeo é do zero. Então, do zero a gente vê o quê? Gráfico semanal, o gráfico diário, tira o zoom, vê lá um ano para trás, entende o que está acontecendo, entende o que o preço está construindo, se ele está construindo uma causa, se ele está desenvolvendo o seu efeito. Então, tudo isso eu falo nesse vídeo e mostro na prática tudo isso. Assim que o gráfico está aberto, né, você vai identificar o que está acontecendo. Muitas vezes você não vai ver nada, porque o que você está vendo, né, você pode estar vendo o desenvolvimento da característica da fase A. Então, ele pode estar tendo uma mudança de característica da fase A. Então, se você não está vendo nada, não faça nada. Mas aí você pode baixar um time frame. Então, estou vendo ali uma possível mudança de característica na fase A. Então, aí eu vou procurar as estruturas, né, e os ativos que vão me fornecer um roteiro claro e vai guiar a minha abordagem do cenário. Aqui eu estou vendo uma parada preliminar, estou vendo um sell clímax, um buy clímax,
Estou vendo aqui um rally automático, uma reação automática, né? Então, se a gente já estiver vendo uma fase B, a construção de uma causa, a gente vai esperar o quê? O preço nas extremidades das estruturas. Para quê? Para a gente procurar uma fuga, né? Ações de fuga, aqui na verdade seria fuga ou reversão. Ações de fuga ou falha de rompimento. Então, a gente vai esperar o quê? A gente está vendo movimento. Então, vamos lá. Vamos desenhar para ficar mais claro. Então, você está vendo lá movimento. Você viu um movimento lá no gráfico. Aí o gráfico fez isso aqui, pum, pum. Aqui você já sabe que você teve uma mudança de caractere. Quem não está entendendo isso, pessoal, vou deixar o link do vídeo, tem aí um cardzinho do vídeo, do primeira playlist de Wyckoff para vocês aprenderem a identificar isso. Mudança de caractere. Então, tive a mudança de caractere. Então, aqui o mercado lateralizou, né? Então, aqui eu já posso marcar máxima e mínima. O que eu vou fazer nesse ativo? Eu vou ficar brigando aqui no meio ou vou esperar ele vir nas pontas aqui? Para quê? Eu vou esperar ele vir fazer um teste. Se ele romper, eu vou esperar o teste para vender. Porque isso aqui poderia ter sido um uptrust. Ah, mas ele pode falhar aqui, vir para cima, testar aqui e subir. Então, eu vou tentar pegar uma compra aqui, com um stop aqui, porque eu sei que ele vai vir testar essa máxima dessa região. Tá? Então, é isso que a gente vai começar a aprender a identificar e observar. E é que eu vou começar a mostrar para vocês na prática, onde a gente vai procurar nossas operações. Eu vou começar a fazer várias análises de Wyckoff na prática, do básico até o avançado, com volume spread, POC, tudo mais que a gente vai ver nesse livro. Tá? Então, se a gente tiver em uma posição de confirmar o choque, a gente espera que o preço alcance o extremo oposto do algum ímpeto. Assim, se a gente está vendo que é um choque, a gente sabe que ele vai testar outro lado. Então, ele tem que ter um ímpeto, ele tem que ter uma agressão, ele tem que ter uma força de movimento nessa outra direção. Né? Se a gente tiver numa posição de uma possível ruptura genuína, a gente vai esperar algum teste. Espera romper, vem fazer o teste, aí você vai entrar na posição a favor, né? Respeitando todos os triggers de entrada e tudo mais, né? Para poder pegar após esse teste, né? Para ruptura e continuar o movimento fora do alcance do range. Então ele rompeu, fez o teste, vai para fora do alcance do range e a gente vai trabalhar esse movimento. Tá, pessoal? Espero não estar indo muito rápido, tá falando muito rápido. Então vamos lá falar das estruturas de novo, tá? É o que eu falei para vocês lá no primeiro vídeo. Calma que a gente vai repetir, não precisa decorar nada. Vocês vão ver que não precisa decorar nada. Movimento anterior, brecou o movimento, construiu a causa, tá? Depois que ele construiu a causa, então, tirando toda a competição, então limpando toda a competição, fez o rompimento, né? Já tem uma tendência aqui dentro do range anterior, testou o rompimento, nova tendência, tá? Então é isso que a gente tem que aprender a observar e olhar nos gráficos, tá? Áreas operacionais. Então agora a gente vai começar, vocês vão ver que vai começar a aparecer algumas coisas, né? Algumas coisas que vai começar a aparecer algumas coisas que a gente vai ver, a gente vai começar a entender indicadores novos, coisas novas que depois a gente vai falar aí para vocês terem ideia, tá? O objetivo, quando a gente fala de áreas operacionais, é a localização de áreas comerciais de acordo com os níveis de preço. Então, a gente vai começar a procurar nos níveis de preço, aonde que a gente vai procurar essas operações. Para isso, a gente vai ter as ferramentas como o perfil de volume, que é o volume profile. Embora discutirmos, a gente vai ter mais para frente, a gente vai falar, mas para a gente identificar qual é a zona de comércio, níveis operacionais com base de volume. Por quê? Onde o nível de volume é muito brigado, ele pode vir fazer um teste, ele pode segurar. Então, se eu tenho se o preço vem, por exemplo, tá? Como posso falar aqui? Deixa eu pegar aqui um desenho. Eita, o mouse tá acabando a bateria do mouse. Então, se eu tenho aqui uma região de alto volume negociado, aqui é uma região onde o comprador quer comprar e o vendedor quer vender. Então, é uma região que a gente fala de equilíbrio, a gente vai falar sobre isso mais tarde. Então, o preço nessa região de equilíbrio, eu vou evitar fazer alguma coisa aqui. Eu vou fazer na fuga para que ele volte para a região de equilíbrio, ou vou fazer um trade na fuga da região de equilíbrio. Tá? À medida que o mercado se move de uma zona de equilíbrio para outra, devemos saber onde estamos no momento e quais são as zonas de negociação superior e inferior, né, a serem consideradas como possíveis alvos. Então, se eu tenho, por exemplo, uma zona de equilíbrio aqui atrás, eu sei que se eu fizer uma compra aqui, eu vou ter como alvo essa região aqui, dessa zona de equilíbrio aqui.
A gente vai ver isso tudo mais para frente, tá, pessoal? Porque é só uma prévia do que a gente vai ver nesse resumo, tá? Então, vamos lá. Diminuição da temporalidade. Então, a gente viu o contexto geral. Então, eu faço isso muito. Então, eu olho lá no diário e falo, aqui está fazendo um processinho de acumulação no diário, pequenininho. O que você faz? Você vai para o gráfico de 60 minutos, vai para o gráfico de 15 minutos, vai para o gráfico de 5 minutos, vai para o gráfico que você quiser. Para você fazer o quê? Quando você chegar no gráfico diário, que está nessa região, fazendo um spring, você joga para o gráfico de 5 minutos, você vai ver que aqui você tem uma outra acumulação aqui no fundo. É como se ele fizesse o quê? É como se ele viesse, né? Então a gente tem aquela, pensa que aqui é aquela grande. Quando ele vem fazer aquele teste aqui, ó, quando ele vem fazer esse spring, quando você dá um zoom, você pega esse quadradinho e dá o zoom, no time frame menor, ele vai estar fazendo uma outra estrutura aqui para romper para cima. Então você pode trabalhar essa microestrutura para você ter um ponto de entrada e um stop, pensando em alvo esse AR, porque você sabe que se isso aqui romper ele vai vir aqui em cima, mas com um stop curtinho, que você está num stop de 60 minutos muitas vezes. Entendeu? Vamos lá. Ainda falando da diminuição, né? Se a gente se encontra, por exemplo, né, na fase D, que é o potencial rompimento, né, do bueck, então a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai acompanhar, seja em qualquer ponto, pessoal, seja no rompimento em cima, seja no bueck, ele fez um bueck aqui, aí ele vem fazer um teste. A gente pode ter essa microestrutura nesse teste, num time frame menor. Então a gente vai procurar no time frame menor uma forma de se favorecer em cima dessas microestruturas que a gente tem para fazer a operação, né? Se a gente tiver durante o desenvolvimento de movimento na fase E, a gente vai ter a mesma coisa em estruturas de reacumulação ao longo do movimento. Então, na fase E, a gente já tem a tendência. Você joga no diário, ela já está assim. Mas se você jogar no H1 ou no 30 minutos, aqui você vai ter uma distribuição, aqui você vai ter uma acumulação, aqui você vai ter uma distribuição. No time frame maior, é uma tendência de alta. Mas num time frame menor, você consegue fazer uma venda aqui, você consegue fazer uma compra aqui, você consegue fazer uma venda aqui. Vocês vão ver que a gente consegue trabalhar muito bem essa questão, né? Não sabemos o momento que o mercado pode se mover e o desequilíbrio ser a favor da direção, né? Ou se tem alguma urgência. Essa urgência que a gente fala é de gerar o desenvolvimento de estruturas rápidas. É aí que a gente quer estar. Então a gente quer estar na urgência do movimento. A gente quer pegar a urgência da compra, a urgência da venda. Então a gente precisa desse movimento explosivo do spring, ou do teste, ou do reteste, ou de uma falha de rompimento, que é onde entra fluxo, onde entra movimento, onde entra defesa, onde entra compra. E é ali que a gente quer estar, porque é difícil, é ruim. Eu falo isso porque eu sou trader, eu opero também. É ruim a gente entrar num trade que demora 2 horas para andar 200 pontos. O gostoso é você entrar num trade, em 15 minutos ele anda 200, 300 pontos, você zero a posição, acabou. Muitas vezes você fez o dia nessa operação, não precisa fazer mais nada. Entendeu? A diminuição da temporalidade ainda, vamos lá. A diminuição da temporalidade. A situação potencial de um spring, ao mesmo tempo uma situação possível de rompimento efetivo, né? Como que a gente vai saber? Porque no local que está fazendo o spring, a gente vai observar se de repente ele não é um sinal de fraqueza. Se eu não tenho aqui uma estruturinha, né, nessa região aqui, indicando para mim que aqui é um uptrust, para esse movimento acelerar para baixo. Para ele fazer o quê? Fazer um testezinho aqui e jogar para baixo. Então, tudo isso a gente vai identificar no tempo menor. A gente vai conseguir ver, né? Então, a estrutura principal pode sugerir para você que, a gente está falando de uma acumulação, mas na estrutura menor a gente pode ver ao contrário, que ali tem um surgimento de vendas fortes, que não faz sentido pensar que é uma acumulação e começar a pensar uma distribuição, que ele pode perder aquele fundo ali porque entrou um player mais forte e está querendo derrubar o mercado. Então a gente pode ter uma mudança de rotulação na estrutura fazendo essa análise, tá? E aumentando o time frame. Outra questão que é muito recorrente é com o tipo de estrutura a trabalhar. Como você vai decidir de uma estrutura para outra? Como que você vai fazer? Quando se trata da gente se identificar
identificação de uma estrutura, a gente vai priorizar o desenvolvimento de estrutura de prazos menores. Em seguida, a gente vai passar para prazos maiores, caso a gente precise. Então, você vai fazer um rompimento, né? Então, você está olhando aqui, você comprou aqui um Spring. Aí você olha e fala, vou pegar ali a máxima e vou ver se eu consigo trabalhar isso aqui, tá? Um rompimento mais forte. Então, um sinal de força. Aí, de repente, ele dá um pancadão para baixo. Aí eu começo a entender que esse movimento nada mais é que um movimento maior, num time frame maior, onde eu vou tentar trabalhar essas regiões, porque deixou de ser uma acumulação aqui e passou muitas vezes a ser uma acumulação no time frame maior. Isso a gente consegue enxergar muito bem, né? Então, nesse contexto de velocidade de estruturas menores, a gente consegue ver muitas vezes isso, né? Em pequenos eventos, uma mudança que a gente só vai enxergar quando a gente muda com um time frame maior. A gente às vezes está achando, isso aqui é uma acumulação. Quando você muda com um time frame maior, você fala, não, a acumulação grande é aqui. Eu estou dentro de um processo menor, dentro de um processo maior. Então, às vezes a gente tem essa necessidade de mudar para um time frame maior para entender o que está acontecendo no mercado, né? Então, mesma coisa. Então, se a gente está trabalhando aqui, por exemplo, você está num time frame menor, vamos supor, nos 30 minutos, trabalhando aqui uma distribuição. Aí você fez uma venda aqui, ou você está querendo fazer uma venda aqui, por exemplo. Aí ele faz um sinal de fraqueza aqui, e ele vem fazer um teste aqui. Aí a gente já começa a pensar o quê? Não, aqui é um buy climax, automatic rally, secundário teste. Então, a estruturinha que eu achei que era só essa estruturinha aqui, na verdade, ela é uma estrutura muito maior. É para isso que às vezes a gente tem que olhar um time frame maior, para ver se a gente não está tentando acertar o cu da mosca, modo de falar, uma estrutura muito pequenininha, sendo que tem uma estrutura muito maior que está trabalhando em cima disso para a gente, né? Então a gente vai tentar ver isso daí, tá, pessoal? Então aqui, ó, aqui a gente consegue enxergar bem legal que a princípio a gente tinha aqui, ó, uma estruturinha desse ponto de vista aqui. Então aqui é o S&P, tá? Então a gente está vendo, é o S&P mini. Então a gente tem uma estrutura menor, onde a gente teve aqui um secundário teste, né? Onde eu tive um upthrust aqui, não continuou, né? Então como ele não continuou o rompimento, esse aqui que era um jump across the river virou um upthrust, tá? Voltou aqui, fez um outro teste aqui, um outro suporte, um last point of support, fez o jump across the river, né? Então o Jack é em cima aqui da VWAP, por exemplo, veio fazer o teste, você vê que ele não perdeu, né? Ele veio para dentro, mas logo já defendeu. E olha que ele fica como ele defendeu na região de maior volume negociado aqui, que a gente chama de POC, tá? E o movimento acelerou para cima de novo, fazendo um sinal de força aqui. Então, você vê que a gente, a princípio, achava que a gente tinha uma acumulação menor, onde o rompimento já era aqui, e ela mostrou para a gente que, na verdade, essa estrutura era uma estrutura muito maior, e o rompimento foi aqui. E ele ainda veio fazer um pullback mais para dentro, tentando trabalhar essa região aqui que já tinha mostrado para a gente lá atrás. Então, muitas vezes, até a gente consegue pensar que a estrutura ela foi mais ou menos assim, ó, tá? Onde aqui a gente consegue observar melhor. Eu tive uma tentativa de spring que não teve chance, depois uma outra tentativa aqui e foi testar o topo de novo. Então eu posso estar vendo uma estrutura inclinada, né? Uma acumulação ou uma distribuição inclinada, tá? Que a gente já falou sobre isso. Agora, pessoal, eu vou dar uma pausa e no próximo vídeo a gente vai começar a falar sobre o controlador do mercado, tá? Quem controla o mercado. Ok, pessoal? Valeu. Não esqueça o like, um abraço e até a próxima. Fui!